você dá a ferramenta, a tecnologia, as pessoas elas começam a trazer seus cases, né, seus processos de negócio, suas dores do dia a dia. E o nosso trabalho, na verdade, é identificar como a tecnologia ela pode ajudar naquele problema. Quando a gente olha a amplitude que ferramentas como essa podem dar aos processos, né, ao dia a dia das pessoas, é um negócio assim inimaginável. A gente realmente está só no começo. Olá, voltamos aqui com o podcast da Prodan, e estamos recebendo o Joaquim Camerino, que é o diretor comercial da SafeTech, que é representante do Google aqui no Brasil e é nosso parceiro na Prodan. Joaquim, obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço, né? Agradeço o espaço aí. Vamos bater papo aí sobre tecnologia e inovação aí na cidade, né? Comigo aqui, como sempre, meu parceiro Thiago Luz, diretor da DRM da Prodan. Bem-vindo, Thiago, mais uma vez. Obrigado, vamos lá, mais um podcast. Joaquim, vamos falar sobre um tema que é muito importante hoje. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com a implementação de IA em prefeituras, o que é que a gente tem de desafio, o que é que a gente já conseguiu de resultado, agora que a IA está escalando, também entrando numa nova era. Na verdade, a questão da IA tende a se mexer um pouco na cultura das pessoas, né? E a SafeTech, na verdade, ela se destacou ao longo desse tempo, transformando um pouco a realidade, não só das prefeituras, mas dos órgãos públicos, e mudando um pouco a forma como eles trabalham, né? A gente via muita gente ainda trabalhando como se fosse da década de 90, mandando e-mail com anexo, e já desde 2010, com a parceria com a Google, nós vínhamos trabalhando muito nessa questão de mudança cultural, né? Ou seja, ao invés de mandar anexo, compartilhar, ao invés de cada um fazer no seu computador, por que não todo mundo junto? E agora a gente está atravessando uma nova era, né, que é a era da IA, onde as pessoas elas estão usando muito mais na vida pessoal, todo mundo tem seu Gemini, ou seu ChatGPT, ou Claude, enfim, então já estão usando isso na vida pessoal, e a ideia é que como é que a gente pode incorporar os processos das prefeituras, né, com o uso de IA. Então é um desafio, primeiramente passa por muita capacitação, né, são uma das nossas especialidades, né, capacitar as pessoas para que elas entendam como usar, né, ou seja, não é decorar um prompt, é como usar a ferramenta da melhor forma para que esses processos, aos poucos, eles vão se desenhando, né? E aí, ao longo da nossa conversa, se você quiser, eu posso até citar alguns exemplos de como algumas prefeituras já têm se beneficiado disso. Acho que é o momento. É o momento. Boa. Estou ansioso para ouvir. Não, então, uma coisa legal, né? E aí, quando você dá a ferramenta, a tecnologia, né? As pessoas elas começam a trazer seus cases, né? Seus processos de negócio, suas dores do dia a dia. E o nosso trabalho, na verdade, é identificar como a tecnologia ela pode ajudar naquele problema, né? Ou seja, algo que a pessoa passava ali um mês, né? Desenvolvendo, por exemplo, um termo de referência, né? Por que não usar IA, já que você tem modelos de termos de referência, né, para aquele tipo de aquisição, né? E, obviamente, você otimizar aquele texto e você usar o humano para ajustar, né, melhorar aquele trabalho que a IA já começou a construir. Então, o que a gente tem visto, por exemplo, são processos de ETPs, termos de referência, contratos, né? Isso Atas. tem atas, né? Então, isso tem economizado um tempo enorme com o uso de tecnologia que o pessoal já é habituado. Por exemplo, o Gemini, né, que já é livre para as pessoas usarem na vida pessoal gratuitamente, tem as versões pagas, né, que trazem mais recursos, mas eles já trazem um pouco dessa experiência de opa, e agora, como é que eu crio um agente que vai me ajudar a fazer um determinado processo? Um outro exemplo muito legal que nós vemos também em algumas prefeituras, eles começando a pegar processos do dia a dia, como, por exemplo, eu quero tirar uma licença maternidade, né? Como é que eu faço aqui na prefeitura para dar entrada nisso? E aí, obviamente, alguém fez algum documento, e isso está arquivado em algum lugar, mas onde? Né? Então, teve um caso de uma prefeitura cliente nossa, o que é que eles fizeram? Eles pegaram todos os procedimentos internos deles, colocaram no notebook LM. Fantástica a ferramenta. Né? Muito legal, Sou né? fã. Muito legal. Depois que você aprende a usar, é uma das melhores. Notebook LM resolve muita Que coisa. a gente usa muito na comunicação da Prodan. É muito boa. Muito legal. Até para explicar aí para a audiência, né, quem ainda não utilizou, o notebook LM, na verdade, é o Gemini, sendo que ao invés de você usar ele lá abertamente com fonte na internet, você limita as respostas da IA a fontes que você acrescentou. Então você pode chegar lá,
você Subir os pode... seus PDFs, seus PDFs, até áudios, né? até áudio de reunião. Tem muitos clientes em ministérios públicos, né? Que é que eles estão fazendo? Eles estão pegando até escutas de audiências, interceptações, né? E colocando lá e ajudando os juízes, né? Os procuradores a identificarem, poxa, qual o momento que a testemunha falou sobre aquilo. Aí ele vai dizer, olha, no minuto 2:35 do áudio tal, ele falou sobre isso, veja mais aquilo ali. Tem uma ferramenta muito legal lá que eu gosto, que é o mapa mental, né, onde ele pega todo aquele material e constrói um mapa mental. Então, voltando ao exemplo lá da prefeitura, o que é que eles estão fazendo? Eles estão pegando vários PDFs que eles têm lá, documentos, planilhas, etc., e adicionando como fontes nesse notebook LM, e aí a pessoa, a pessoa administrativa, né, que tem uma dúvida ali, como é que ele vai dar entrada na licença maternidade, por exemplo, ele vai lá no notebook LM, olha, como é que eu faço para dar entrada? Eu disse, olha, segundo o procedimento da fonte do PDF e tal, você faz isso, depois faz isso, né? Ou seja, a IA auxiliando, né, no dia a dia. Então, outro exemplo também que tem sido muito utilizado são os agentes, né, que estão substituindo os chats, né? A gente se acostumou por muito tempo a ter chats, né, aqueles robôs, onde você ia lá, apertava 1, 2 para fazer aquilo, 3, e às vezes aquilo ali se perdia, né? A raiva danada nisso. Meu Deus. Se perdia. E agora não. Agora você pode usar um agente de IA que fala com você como se fosse uma pessoa, né? Então são casos assim muito legais que a gente tem visto, que a IA tem ajudado, não só em prefeituras, mas em todo tipo de órgão público hoje. Eu acho que o grande salto da IA na administração pública, é a questão dessa mão na roda para você lidar com a desburocratização. Quando você quer aplicar uma alta performance, você quer diminuir prazos, você quer implementar resultados de uma maneira mais próxima de como é feito na alta performance da iniciativa privada, você sem a IA acaba sendo barrado por essa maré, né, por esse mar aberto que é a burocracia do sistema público brasileiro. Com certeza. Então, eu acho que a IA é fundamental para isso. Eu acho ainda, a minha impressão é que a gente está só engatinhando ainda. Eu acho que a gente vai ter uma escala e que a gente vai conseguir usar a IA com uma aplicação ainda muito mais efetiva para esse propósito. Com certeza, né? O conjunto desse universo, né, de ferramentas, ele é ilimitado e todo dia nós estamos surpresos, né, com os resultados. Lançou a versão 3.0 do Gemini, ele já faz coisas assim inimagináveis comparado com a versão inicial, né? Hoje você tem edição de imagens e vídeos fantásticos, né, com prompts muito básicos, usando o Nano Banana, por exemplo, dentro do Gemini, né, para construir imagens. Eu tenho feito isso lá, inclusive na SafeTech, a gente está criando um programa de capacitação dos funcionários, né, usando as documentações que a gente já tem e usando avatares que são criados, né, dentro da ferramenta do Google Vids, que é uma ferramenta lá do Workspace. A gente cria os avatares, coloca os textos lá, pede para ele melhorar aquele texto, ele dá voz, imagem e emoção, né, vamos assim dizer, ao seu vídeo. E, cara, eu nunca fiz nada de design, nem né? Nada. Não fiz nada. Então, obviamente, isso, quando a gente olha a amplitude que ferramentas como essa podem dar aos processos, né, o dia a dia das pessoas, é um negócio assim inimaginável. A gente realmente está só no começo, assim, se eu analisar. E uma coisa que é interessante também da IA é que nos últimos 2 anos a gente teve um salto, né, de uma escala tamanha em que a competição, a concorrência ficou muito acirrada. Então, de um mês para outro, você tem parece uma corrida ali que tá Sim. cabeça com cabeça, tá? De repente, aí a XYZ tá na frente, aí aqui a Gemini passou, aí a outra passou. Eu acho que isso também é muito bom, porque Claro. isso vai fazer com que você tenha várias opções de IA e as pessoas vão começar a se acostumar com isso, né? Eu vejo, por exemplo, meu pai tem 80 anos e ele já usa lá uma IA, ele usa inclusive o Gemini, mas ele usa como o Google. Não preciso mais do Google, ele pergunta para Gemini. Então eu falei para ele, pai, você pode criar um agente, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, eu achei interessante. Então, as pessoas, mesmo as mais idosas, as pessoas que não usam aquilo com um viés profissional, vão se familiarizando, né? Vão tendo uma IA para chamar de sua, né? É isso que está acontecendo. A concorrência, ela é importante em todos os tudo, lugares, né? Inclusive para trazer mais inovação. Desde a época da Microsoft e Apple, né, nos computadores de casa, né, que tinha aquela guerra. E hoje em dia, com certeza, existe uma guerra aí de quem tem a melhor IA,
né? Ou quem sai mais rápido em um determinado ponto aí que a IA pode ajudar. A gente tem visto aí, o Google, ele naturalmente, ele já usa a IA há muito tempo embutido nas suas ferramentas. Se você parar para analisar, por exemplo, muita gente usa o Gmail, né? E de certa forma, nós há muito tempo treinávamos a IA do spam do Gmail, né? Dizendo o que é o spam, o que não é. Então isso fez com que por muito tempo a tecnologia do Gmail do Google era a que era mais utilizada até hoje, né? Por pessoas, né? No CPFs, né? São bilhões de usuários aí no mundo. Imagine bilhões de pessoas treinando essa IA todos os dias. E hoje, obviamente, com a corrida da IA, a partir do momento que a OpenAI lançou o ChatGPT globalmente, houve realmente uma corrida aí para quem colocava logo suas soluções. E, obviamente, isso no começo, até algumas saíram atropeladas, né? Algumas coisas ainda não davam certo. A gente viu alguns momentos ali que todos os fabricantes pecavam em algo, mas hoje realmente você vê IAs muito maduras aí, já com processos bem azeitados, né? Como a gente fala, assim, funcionando muito bem. Isso é muito pelo uso das pessoas. Porque no final de tudo, isso lá na SafeTech nós passamos muito, né? Que são tecnologias, né? E no final de tudo, quem é mais importante é o ser humano que está operando aquilo ali. Sem dúvida. Então, obviamente, aí ela está sendo treinada pelo ser humano, né? No dia a dia. E a gente está num momento maravilhoso, né? Maravilhoso, legal, que surgem tecnologias novas, IAs diferentes, formatos diferentes, uma especializada nessa coisa. Mas do outro lado, acompanhar tudo isso é exaustivo, né? Você tem um conceito do que essa é a melhor e essa pode ser a melhor durante 2 dias. Exato. No terceiro dia surgiu uma que já faz algo melhor ainda. E esse tá É um exponencial. reaprendizado diário, né? Que você tem que ter. Isso é bom. É angustiante por um aspecto, mas é bom pelo outro, porque as pessoas vão usar, né? Vão ter que usar a mente para estar sempre aguçada. Porque a hora que você chega no ideal de um prompt, agora eu já sei o prompt para essa finalidade e tal. De repente passou lá 15, 20 dias, surgiu uma outra. Bom, vou ter que ver lá, o prompt não funciona que nem aqui. Eu tenho que ver qual que é o prompt que funciona para essa aqui. Eu acho que isso é muito saudável. E você também vai sendo treinado, né? Eu, pessoalmente, há um ano atrás, eu usava IA ainda de forma muito amadora, vamos assim dizer, para o que eu hoje já consigo utilizar. Mas, obviamente, isso veio de quê? De uso, né? O costume também de tentar integrar processos do seu dia a dia, porque no começo você vai brincar ali. Quando você brinca, você não está aprendendo de fato. Quando você começa a incorporar a sua cultura, e aí seu colaborador, seu companheiro, ele já está usando aquilo ali, fica muito mais incorporado e aí você vai naturalmente vai amadurecendo. Não só como você usa, mas que ferramenta usar. Por exemplo, se você abre o Gemini lá e vê na área de ferramentas, você vê um IA que é o Flash, Isso. que é para uma ajuda mais rápida. Aí tem uma Pro, né, que é mais para cálculos. Aí tem um Deep Research, que é fantástico para fazer grandes pesquisas na internet, né? Ou seja, cada LLM ali, ele tem suas personalidades, né? Então, cada um tem uma finalidade específica, né? Exato. Então, se você saber qual usar, como, né? Como ir ali esticando, né? Às vezes a primeira resposta não é a melhor, você precisa melhorar ali a forma como você pediu, né? Eu hoje estou usando a IA para ver onde é que eu aplico meu dinheiro. Então, eu coloco lá, poxa, na realidade do Brasil hoje, né? Qual é melhor? Eu fazer um CDB ou um CDI? Né? Mas o CDB é de quantos por cento? É 102, mas é muito mais fácil eu fazer um cálculo usando a IA do que eu procurar em algum lugar um simulador que faça isso em 5, 10 anos. Então, isso são exemplos assim que, se você levar para a vida pessoal, você vai. Fui recentemente numa viagem, montei todo o meu roteiro pela IA, usando proximidade geográfica, e foi impressionante, né? Eu não tinha conhecido Paris ainda, só tinha 3 dias para conhecer Paris. Pois, pelo menos, pelo que eu vi na internet, eu consegui conhecer tudo num prazo curtíssimo assim de tempo, e obviamente, se não fosse a IA, provavelmente alguma coisa ia deixar de fora aí. Sem dúvida. Joaquim Camerino, obrigado pela sua participação, obrigado pela parceria. Você que é diretor comercial da SafeTech, que é a representante do Google no Brasil, nossa parceira no Congresso
da Associação Paulista de Municípios. Obrigado aí por estar junto com a gente nessa ativação, a gente andando de mãos dadas para tentar fazer o serviço público aqui na Prefeitura de São Paulo ficar ainda melhor, entregar mais resultado, melhorar a situação da Prodan, tanto na performance como também e principalmente a entrega para o destinatário final, que é o cidadão da cidade de São Paulo. Obrigado, até a próxima, Joaquim. A gente vai conversar ainda muito por aí.